lá, vamos em partes, né? Esse cara está falando, né? Que língua é essa? É grego. Tá? Eu falo grego, mas eu coloquei umas palavras gregas e umas portuguesas, tá? É brincadeira, não falo, pode rir, viu? Não falo grego. Irmãos, mas o que é Cronos? Qual a definição da palavra Cronos? A palavra grega, e ela tem a seguinte ideia: a ideia de ser algo cronológico, a ideia de cronologia, a ideia de cronômetro. É isso que essa palavra, é isso que ela quer dizer. Ou seja, Cronos é o tempo do homem. É aquilo que nós, como seres humanos, conseguimos racionalizar. É aquilo que nós, como seres humanos, conseguimos entender como tempo. Nós entendemos que um minuto tem 60 segundos, que uma hora tem 60 minutos, que um dia tem 24 horas, um mês tem 30 dias ou 31, que um ano tem 365 dias. Nós entendemos isso. Então isso nossa mente consegue entender o que é Cronos. Isso é Cronos, tempo do homem, o tempo em que nós conseguimos decifrar, o tempo em que nós conseguimos entender. Quando começa o nosso Cronos? Nosso Cronos começa quando nós fomos concebidos. Então eu acho que a idade sua está errada, assim como a minha está errada. Daqui 3 meses eu faço 35 anos. Eu sei que não parece, muito obrigado, querido, né? Mas eu faço 35 anos daqui 3 meses. Mas deveria ser 35 anos e 9 meses. Porque a nossa cronologia, ela começa a contar a partir do momento em que eu fui concebido. Então eu acho que está errado esse negócio. Deveriam 3 meses depois do seu nascimento contar um ano de vida. Faz um aniversário para você, né? Parabéns para você, né? Faz um ano que você está vivo. Então, a nossa cronologia iniciou-se, a nossa história, o Cronos iniciou-se quando nós fomos concebidos. Entendeu isso? Muito bem. E o que é Kairos? Kairos é popularmente conhecido como o tempo de Deus. Mas nós precisamos fazer uma pequena correção aqui, querido. Não uma pequena correção, mas uma pequena explanação, assim, para nós entendermos algo de uma maneira um pouco mais profunda. Porque Deus, nenhum tipo de se sujeita à sua criatura. E Deus é Senhor do tempo. Deus é o Criador do tempo. Então Deus, Ele não se sujeita ao tempo. Porque Deus é atemporal. Tá? Porque Deus é eterno. Então falar que Kairos é tempo de Deus, isso é uma maneira da gente, da nossa mente tão pequena, tão ínfima, tão falta de entendimento, nós vamos pensar assim que Kairos é o tempo de Deus. Mas não que Deus tem tempo. Que Deus não tem tempo. Deixa eu explicar o porquê que Deus não tem tempo. A palavra do Senhor diz assim: que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse negócio dá um bug na cabeça. Porque como que pode um Cordeiro ser morto antes do mundo ser criado? Foi lá na criação, não teve que haver um dia que Deus falou para a terra: produz animais? Naquele dia nasceu o Cordeirinho também, né? Pois é, mas então como que o Cordeiro foi morto antes do mundo ser criado? Como? Em que tempo que isso aconteceu? É o tempo de Deus, que nós não conseguimos entender. Que ao mesmo tempo que antes do mundo ser criado, Deus estava ao mesmo tempo na cruz do Calvário. Como assim? Mas ele estava, porque a palavra diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia antes de criar o mundo que um dia ele teria que morrer por nós. Ele já sabia, e mesmo assim ele criou o mundo. A criação, a criação do mundo, vamos falar assim. Você conhece a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Por aí vai. Fala assim: e houve luz. E o texto vai falar assim e foi feita a luz e acabou-se o primeiro dia. Então já houve dia. Mas o que era dia para Deus? Nós podemos achar que Deus, sim, fez um dia de 24 horas. Mas nós também podemos entender que aquele dia durou 1000 anos. Porque a palavra do Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, toda a criação de Deus pode ter durado 5, 6 dias. Ou 5, 4, só 4 1000 anos. Ou mais. Porque o que Pedro fala na Bíblia, que um dia é
como 1000 anos, está falando que é 1000 anos para Deus. É como? Porque não existe uma definição de tempo para Deus, porque Deus é eterno. E é melhor que não pensar muito nisso, senão você começa a pensar, tá, o que é ser eterno, né? O que é eternidade? Então Deus veio, para onde Deus vai, como assim? Bom, isso é Kairos. Isso é o Kairos. O que nós chamamos de tempo de Deus. Ou seja, Deus está na eternidade, Ele não está no tempo. É como se houvesse duas linhas. Uma linha está o Cronos, na outra linha está o Kairos. De vez em quando o Kairos dá uma baixadinha e se une ao Cronos. É quando Deus intervém em alguma coisa. Porque o Kairos de Deus acontece quando Deus quer que aconteça. O Kairos de Deus na sua vida acontece quando Ele quer que aconteça. Ele fala a hora do Kairos, aconteceu. Entendeu? Veja só. Um dia questionaram Jesus. Jesus está falando sobre a tribulação, sobre a volta dele, eu vou voltar para a terra, eu vou morrer, mas eu vou para o céu, eu vou voltar um dia buscar vocês, eu gostei de vocês, eu quero que vocês junto comigo e tudo mais, né? Aí o pessoal chega e fala, Jesus, mas como vai ser isso? Quando isso vai acontecer? Aí Jesus fala assim, olha, nem os anjos do céu sabem o dia nem a hora. É que Jesus sabia que a linguagem de Kairos para os discípulos era muito complicada. Ele fala assim, olha só, eu não Kairos de Deus. Então como ficou muito complicado para Jesus falar, ele falava, ninguém sabe nem a hora nem o dia, para o homem entender aquilo, né? Num entendimento humano tão pequeno. Então o Kairos de Deus acontece como Deus quer que aconteça. E é interessante nós observarmos isso, querido, porque essas duas palavras, elas fazem parte da nossa vida. Da nossa vida. Olha só. Cronos inicia nossa vida quando nós somos concebidos. Crê nisso? Começou ali a contagem da sua vida. Mas quando começa o Kairos em nossa vida? Quando? Se o Cronos é a nossa contagem de vida, a moldes humanos, quando começa o Kairos em nossa vida? Que é o tempo de Deus. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz, quando Jesus foi questionado, como que eu faço, né, para ser salvo? Jesus fala, para você ser salvo, você nascer de novo. Ou seja, cara, o Cronos não resolve a tua vida, precisa do Kairos. Né? Então tu vai ter que ser novo, ou seja, do zero. Tu vai começar o tempo de Deus. Então o Kairos começa em nossa vida quando nós reconhecemos a Jesus. Ou seja, meu irmão, veja bem, se você me perguntar qual a tua idade, eu vou falar assim, eu tenho 34 ainda. No Cronos. No Cronos. E no Kairos. Rapaz, estou chegando pelos 12 anos do Cronos que eu aceitei Jesus. Eu não sei, porque o Kairos não mede tempo, é eternidade, então a minha idade no Kairos é eternidade. Oi? A minha idade no Kairos é eternidade. Por quê? Porque eu fui concebido em Deus, não sei quanto. E eu vou morar com Deus. Por quanto tempo? Pela vida inteira. Vocês não dizem, não é vida, né? Enfim, no Cronos a vida tem mais ou menos 80 anos. E no Kairos? Tem tempo. É eterno. Então, quando questionarem você qual é a tua idade, você fala assim, você quer saber cronológica ou Kairos? Pergunta para a pessoa. Aí você vai explicar para a pessoa que eu expliquei para você rapidinho aqui, né? O cara tem uma noção do que é Kairos e do que é Cronos. Tranquilo, né, querido? Se o cara não entender, você fala assim, nem eu não tenho direito a esse negócio, não. Fica na bênção, viu? É meio complicado. Mas enfim, vamos lá. Mas enfim, a partir do momento em que nós nascemos do Kairos, começa um novo tempo em nossa vida. Por quê? Porque nós deveríamos então, após nascer do Kairos, um novo padrão de vida. Ou segundo um novo padrão de vida. Um padrão que Deus quer que eu viva. O problema é que esse padrão de vida, ele é altamente atacado. Ele é atacado. Ele é altamente bombardeado por alguém que não quer que você viva no Kairos, mas que você viva no Cronos. Está entendendo? O diabo, o nosso inimigo, ele não gosta que você viva no Kairos, nem que você creia no Kairos, nem que você fique imaginando o Kairos. Ele prefere que você viva o Cronos, porque o Cronos, você sabe que existe um tempo limite para a sua vida na Terra. Aí você fica desesperado, meu Deus do céu,
Estou com 35 já, né? Aqui mais 35, 70, mais uns 10, isso foi muito bom, né? Já fui, já acabou. A pessoa no Cronos, né? Porque ele quer que a pessoa fique assim. Agora você vive no Kairos, faz o que tu fez. Estou com 35, esse 35 é medida cronológica. A mirada verdadeira é a eternidade, então. Mas por que nós somos atacados? Porque quando eu começo a viver no Cronos, a minha capacidade de ver e enxergar o que Deus quer realmente me mostrar. Quando eu vivo com a minha vida somente centrado no Cronos, no cronológico, na minha vida terrena, eu perco de ver o que é eterno de Deus. Porque a minha visão fica altamente limitada, ou muito limitada. Porque eu só consigo ver o que é terreno. Olha só, velho. Quando nós vivemos no Kairos, nós esquecemos das coisas que são terrenas, passamos a olhar para as coisas que são eternas. Quando eu vivo no Kairos. Mas quando eu vivo no Cronos, eu esqueço das coisas que são eternas e vivo a minha vida pensando nas coisas que são terrenas. E um dia Jesus, vendo essa confusão, ele foi falar para o pessoal lá, ó, deixa eu dar uma aula para vocês a respeito de Kairos, de Cronos, como vocês devem viver. Abra comigo lá em Mateus. Eu logo vou chegar no texto que eu quero pregar para vocês. Eu só quero dar uma explicada para vocês o Kairos e o Cronos. Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 21. Adriano, seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, viu? Esses setas antigos, esse cara faz tempo, né? Deixa eu te dar uma pergunta: quantos aqui já passaram dos 34? Levanta a mão. Poucos levantaram a mão, né? Fala a verdade. Oh, misericórdia, hein? Glória a Deus por você, que estamos juntos nessa aí. Hã? No Cronos eu perguntei, viu? Então vamos lá. Mateus 6, 19 e 21. Olha, Jesus fala um negócio interessante aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus está falando é o seguinte: não acumuleis para vocês coisas nessa vida cronológica. Não fiquem preocupados em juntar coisas na vida cronos de vocês. Mas se preocupem em ajuntar tesouros no Kairos. Porque no Cronos tudo vai ser destruído. Porque no Cronos a ferrugem vem e come. Pode ser o melhor carro, um dia a ferrugem vai comer. Se não for destruído, né? Mas no Kairos nada é destruído. Então Jesus está falando isso aqui. Olha, em vez de você viver a tua vida no Cronos, só pensando no Cronos, comece a pensar na tua vida no Kairos. Comece a imaginar a sua vida no Kairos. Ou seja, não viva o terreno, viva o eterno. Olha em Lucas 12, do 15 ao 21. Lucas 12, do 15 ao 21. Irmãos, se alguém tem Bíblia sobrando aqui, puder passar para as moças aqui bonitas aqui na frente, por favor. Se você vê alguém sem Bíblia perto de você, querido, chegue pertinho, compartilha a Bíblia, viu? Você compartilha tanta coisa no Facebook, no WhatsApp, né? Compartilha a Bíblia aí, querido. Lucas 12, do 15 ao 21, vamos lá. Ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei bens entesourados para quem ficarão?
Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Outro exemplo de Deus falando de quem vive pensando no Cronos e esquece o Kairos. E Deus chama essa pessoa de tola. Que o cara gasta a vida inteira dela, cronológica, sem pensar no Kairos. Não acumula nada na vida eterna, só acumula na vida terrena. Deus chama de tolo, não sou eu. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17. Tiago 4, 13 ao 17. Lá no finalzinho. Um pouquinho antes de Judas, um pouquinho antes do Apocalipse, um pouquinho antes de Judas, um pouquinho antes de João, um pouquinho antes de Pedro, ali. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Laurinha, tu ajuda ela, por favor? Eu quero que todo mundo leia, então. Amém? Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Pronto, né? E lá nos estabeleceremos por um ano. Pronto. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia da manhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, ou Kairos de Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, Deus, ele sempre esteve ensinando o homem a respeito de que ele deveria deixar de viver do Cronos e passar de viver o Kairos. Porque o Kairos tem uma importância eterna e não somente terrena. Agora eu quero que você analise um texto comigo, que é o texto que Deus colocou no coração para ministrar a vocês. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. Vamos lá. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, cronologicamente falando, surgirão escarnecedores, anunciando as suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vida? Ora, desde que os nossos antepassados morreram, tudo como desde o princípio da criação. Homens que vivem no Cronos. Versículo 5. No entanto, deliberadamente eles não conhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água, e foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, também estão preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo, e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, dia do Senhor, Kairos, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desentregarão pela ação do calor, e a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Do versículo 5 ao 10 está falando só do Kairos, de Deus. Versículo 11. Ora,
Se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? É a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Se tudo vai ser destruído pelo fogo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós tanto construímos no cronológico, no Cronos, vai ser destruído. A pergunta é, sabendo disso, que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? Não é uma opção. Que tipo de pessoa que nós, que vivemos o Kairos, devemos ser? Resposta: pessoas que vivem em santidade e piedade. Por enquanto paramos aqui. O que é santidade? Santidade é o padrão de Deus. Santidade significa separação, algo separado para Deus. Santidade, quando eu falo que é o padrão de Deus, porque a palavra do Senhor diz que sem a santidade ninguém verá Deus. Então não tem como uma pessoa ser absolutamente errada na vida, não viver em santidade. Não tem como. A palavra nos dá um padrão. Para ver Deus tem que ser santo. Tem que ser santo. Separado, dedicado totalmente a Deus, alguém consagrado. Isso é ser santo. Então vamos lá. Pessoas que vivem em santidade e que vivem em piedade. O que é piedade? Piedade é ter compaixão pelo sofrimento alheio. Piedade é ter misericórdia. Piedade é ser afetivo com o próximo. Isso é ser uma pessoa piedosa. Agora, uma pessoa só se torna piedosa quando essa pessoa ela busca ser igual a Cristo. Porque no mundo onde você vê que a pregação do mundo é ganhe para você, acumule, guarde para você, come para você, não faça isso, não faça aquilo outro, não dê esmolas, seja generoso, vai perder os teus bens. Tirar o dinheiro da poupança para dar para alguém, isso é burrice, né? Ou seja, para você ser uma pessoa piedosa, você tem que ir contra os valores que é pregado hoje em dia. Para você ser uma pessoa que realmente tem compaixão por sofrimento alheio, você vai contra os valores que é tão excessivamente pregado nos nossos dias. Ser piedoso é alguém que ajuda alguém, que tem a consciência que precisa de alguém que está padecendo uma necessidade, que está sofrendo, que está tendo problemas na vida, seja financeiro, seja psicológico, seja físico. É quando você se coloca no lugar da pessoa, porque ser igual a Cristo é isso. Ser igual a Cristo é você olhar para o próximo e enxergar no próximo alguém que precisa de ajuda. Foi isso que Cristo fez ao olhar para nós. Ele olhou para nós e a Bíblia diz que todos nós éramos pecadores, porque sem Jesus, querido, todo mundo é pecador. Ah, mas eu só faço obra de caridade, pecador. Se não tiver Jesus, é pecador. Não tem como. Então a Bíblia diz que todos nós éramos pecadores e por isso nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra do Senhor diz, Efésios, estávamos mortos. Aí Jesus olhou para nós mortos e sentiu compaixão. Falou, não quero perder esse povo. É o que Pedro falou um pouco antes. Eu não quero que ninguém se perca. Eu quero que todo mundo se salve. Então ele sentiu compaixão de nós, veio até a terra e morreu por nós. Ser piedoso é ser igual a Cristo, ou seja, ser um cristão. Não cristão nominal, porque eu sempre falo, né, sobre a diferença de cristão e crente. Crente é quem crê em Deus, e o melhor crente é o diabo. Porque ele crê em Deus e estremece. Agora, ser cristão é crer em Deus e tentar ser igual a Deus todo dia. Ou seja, tentar e buscar fazer as mesmas obras que Cristo fez na terra. Então, ser piedoso não é algo que nós, cristãos, podemos escolher fazer. Ser piedoso é algo que nós devemos fazer. Ou devemos ser. Olha o que Jesus fala em Lucas, querido. No capítulo 12, versículo 33, ele fala assim. Pode ir, só presta atenção. Ele diz assim, vendei os vossos bens e ajudai os que não têm recursos. Fazei para vós outros bolsos, aquele bolso que o irmão falou do bolso curado. Para vós outros bolsos que não se gastem com o passar do tempo. O tesouro acumulado nos céus, que jamais se acaba. Onde ladrão algum se aproxima e nenhuma traça poderá corroer.
Isso é piedade. João, ou Tiago 27. Olha o que a palavra diz em Tiago 27. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. É a religião que Deus aceita. 1 João 3,17. Se alguém possuir recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Aí João fala: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Ou seja, para mim ser piedoso, eu preciso praticar tudo isso que a palavra está falando aqui. Estou falando para você vir na tua casa, teu carro, e dá para alguém, mas estou falando. Nós entendemos a nossa realidade. Você sabe aquilo que prende o seu coração, porque o problema é aquilo que prende o seu coração. É aquilo onde o seu coração está, porque a palavra diz: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E muitas vezes o seu tesouro está no trono, no Kairos. Se estiver no Kairos, está em ajudar alguém. Tá? A religião que Deus aceita, querido. Cuidar de quem? Órfãos e viúvas. Ai. Fazemos isso? Se alguém possui recursos materiais, mas observa alguém passando necessidade, mas eu falo assim: meu irmão, deixa eu orar por você. Aí espera, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, e vai na bênção, Deus abençoe. E você tem para abençoar. É piedoso? Não falastrão. Mas o texto continua. Lemos o 11, né? Ora, se tudo que existe assim será aniquilado, que espécie de pessoas necessárias que sejamos. Pessoas que vivem em santidade e piedade. Continuando. Aguardando o dia do Senhor. Aguardando o Kairos de Deus. Agora abra comigo lá em Lucas 12. Abra comigo, Lucas 12. Versículo 34. Ou melhor, versículo 35. Lucas 12, versículo 35. Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas cadeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando espera o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, assim que chegar e anunciar-se, possais abrir a porta sem demora. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza eu vos asseguro que ele se vestirá para os servir, para que se recline ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Então indagou Pedro ao Senhor: o Senhor está propondo essa parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel que age com bom senso e a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para ministrar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender a gente dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu Senhor tarda demais a voltar. E por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se a glutonaria e embriaguez. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e no momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito ao castigo, receberá poucas ações. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Olha só o que Jesus está falando. Ele está dizendo que ele vai voltar. Mas se nós estivermos vivendo o Cronos, nós vamos esquecer que ele vai voltar. E ele vai pegar as pessoas desprevenidas. Porque as pessoas prevenidas aqui são as pessoas que vivem no Kairos.
São as pessoas que vivem pensando na eternidade, não pensando no que é terreno. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vai lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Estou falando só de como nós devemos viver. Kairos. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, cronos, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados que Kairos, Deus, virá como o ladrão à noite. O que Paulo está falando? Olha, sobre dia e hora que Jesus vai voltar, não vou nem escrever para vocês. Não tem como saber. Não tem como saber, então eu falei. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o Kairos, Deus, ou o dia do Senhor, virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto, como uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Versículo 4. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, ou seja, não estáis vivendo no Cronos, para que esse dia, ou Kairos, fosse como um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos a noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, não vivamos no Cronos, mas estejamos alertas e sóbrios. Kairos. Pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, Kairos, sejamos sóbrios, revestidos de da fé e de amor, e tendo por capacidade a esperança e salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, Kairos, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Olha aqui, Paulo está falando. Ele está falando que, mais uma vez, nós precisamos, como filhos de Deus, entender que o dia do Senhor vai chegar para nós não como um ladrão. Ele vai chegar para nós porque nós estamos esperando. Está falando que Jesus vai voltar. Quantos querem que Jesus vai voltar? Vai voltar. A qualquer momento ele volta, viu? Vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. O fato é que para muitos, ele vai vir como ladrão. Para muitos. Muitos não esperam. Muitos que ouvem esse negócio de Jesus vai voltar e pensar, isso é papo de pastor, né? Isso é papo de religioso, isso é Bíblia. Se você crê na Bíblia, então você tem que crer nessa palavra, ele vai voltar um dia. Mas para aquelas pessoas que vivem no Cronos, ele vai voltar como ladrão, ou seja, vai pegar desprevenido. E na hora não vai ter como falar, nossa, não sabia que perdoe, né? Não tem como. Agora, para aqueles que vivem no Kairos, é diferente, ele vai voltar, beleza, vai voltar. Por isso eu estou sempre preparado. E aí eu quero entrar naquilo que eu quero falar para nós essa noite. Continuando o versículo de Romanos, ou melhor, de 1 Pedro. Volta para 1 Pedro, sei que saiu lá. Não, 2 Pedro, né? 2 Pedro 3. Voltou lá, querido? Vou voltar de novo ao versículo 11. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espera as pessoas necessárias que sejais pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e, fala comigo, apressando a sua vida. Opa! Isso quer dizer que eu posso apressar a vida do Senhor, querido? Isso quer dizer que nós podemos apressar a volta de Jesus nessa terra, querido? Eu não sei você, querido, mas eu amo cansadão dessa terra, viu? Essa terra tem tanto problema. Sabe, não dá para entender por que um jogador, né, dá uma joelhada no cara. Nas costas. Que cara safado. Isso é maldade demais, irmão. Tá bom, né?
Então, a palavra do Senhor está falando que nós, que esperamos aquele dia, nós que somos pessoas que vivem no Kairos, que vivemos em santidade e piedade, aguardamos o Senhor, nós podemos também apressar a vida do Senhor, querido. Olha que coisa! Mas como que o ser humano pode apressar a vida de Deus? Como que alguém que vive no Cronos pode apressar a vida de Deus? É porque alguém que vive não. Como alguém que está no Cronos pode apressar a vida de Deus? É porque alguém que está no Cronos vive no Kairos. E porque ele vive no Kairos, ele pode apressar o Kairos de Deus com relação à vida dele nessa terra, no momento em que Deus vê que nós estamos apressando. Por que Deus levantou a estação 693 em Caminhas? Para apressar. Porque ele quer alcançar Caminhas. Ele olhou para Caminhas e falou assim: tem um bando de maluco lá, vou usar aquele bando de maluco, vou dar um nome maluco para eles, eles vão alcançar uma multidão. Por quê? Porque ele colocou para nós algo no Kairos que nós podemos apreciar a vida dele. Olha que coisa mais maravilhosa isso, querido. Abra em Romanos. Está dando Bíblia hoje, né, irmão? Meu Deus. Vou voltar para casa que os dedos pegam fogo. Romanos 13. Não só os dedos, vai voltar para casa pegando fogo tudo. Romanos 13. Versículo 11, vai dizer assim: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Discernir o tempo. Em que tempo estou vivendo? Pronto, Pedro? Pois já é hora de despertarmos do sono, é hora de sairmos do Cronos, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Ou, portanto, abandonemos aquela vida do Cronos e passemos a viver uma vida do Kairos. É isso que está falando. Irmão, entenda comigo. Apressar a vinda do Senhor Jesus é algo possível, porque a palavra do Senhor disse. E se a palavra do Senhor disse, então é verdade. Eu ouvi alguém falar esses dias atrás, não sei quem. Se a Bíblia falasse que o homem podia voar, ele estaria batendo os braços por aí até hoje tentando voar. Porque a palavra do Senhor se cumpriu no momento. Né? Como a palavra do Senhor diz que nós podemos apressar a volta do Senhor, então nós podemos apressar a volta do Senhor. Agora, o quanto eu quero que o Senhor volte, vai ser demonstrado pelas obras que eu faço. O quanto realmente a minha alma deseja ver o meu Criador voltando para mim e com Ele para a eternidade, é o quanto eu trabalho por Ele, é o quanto eu me empenho em trabalhar por Ele. Porque se eu penso assim, que Jesus volta quando Ele quiser, né? Ele é o dono de tudo, né? Acabou, Ele é o dono do Kairos, Ele acabou, né? Eu não estou nem aí. Aí eu também não faço nada. Porque se Ele voltar enquanto eu estiver vivo, tudo bem. Mas se Ele voltar depois que eu morrer, né? Aqui, pelo menos humanamente falando, cronologicamente falando, tudo bem também. Mas não. Isso demonstra que eu não estou preocupado com a volta dele. Agora, se eu amo a volta de Jesus, então eu trabalho para que isso aconteça. Porque eu quero apressar esse momento. Eu digo a vocês, estação 693, nós vamos apressar a volta do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero ver a trombeta tocar, eu quero ouvir a trombeta tocar. Eu quero ver Deus vindo nas nuvens. Eu quero ver Ele chamando o povo dele, vem. Eu quero ver isso. Então eu preciso ter a consciência de que eu posso apressar a vida dele. Olha o versículo 14 que vai dizer: lá de Pedro. Está me arrumando, né? Lá de Pedro, volta para Pedro lá. Não, versículo 13. Não, versículo 12. Parte de Pedro, versículo 12.
Nós terminamos uma pressão na sua vida, né? Vamos lá. Naquele dia os céus se subirão para o fogo e todos os elementos ardentes se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Versículo 14. Por isso, amados, queridos, enquanto aguardais estes eventos, no Kairos, pelo amor de Deus, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, no Kairos, sem mácula, no Kairos, e livres de culpas diante dele, no Kairos. Quando eu vivo no Kairos, querido, pode ter certeza que eu vou estar em plena paz, porque eu estou fazendo o que a palavra do Senhor disse para mim fazer. Eu estou cumprindo com aquilo que a palavra do Senhor disse para mim fazer. Não tem como você viver no Cronos pensando em coisas terrenas e querer alcançar as que estão à sua volta. Não tem como, porque você não vai dar o valor para aquela pessoa como ela merece. Porque quando nós olhamos para alguém, eu preciso ver naquele alguém uma pessoa que nasceu para ser eterna, uma pessoa que nasceu para ser Kairos, viver no Kairos de Deus, na eternidade. Mas eu só vou ver essa pessoa assim, querido, se eu viver no Kairos. Porque se eu viver com a minha mente terrena, no Cronos, eu vou ficar pensando só em mim, só em coisas para mim adquirir para mim, só em coisas que me satisfazem, só em coisas que eu desejo. E daí eu esqueço dos desejos de Deus, eu esqueço do querer de Deus para a minha vida, eu esqueço do porquê eu fui criado, querido. Hoje eu entendo que eu não fui criado, meu irmão, para viver no Cronos, para viver o Kairos de Deus. Eu entendo isso hoje. Mas por muito tempo da minha vida eu vivi no Cronos, porque eu vivia só pensando em coisas materiais, só em conquistas, só em coisas humanas, coisas terrenas, que vão ficar. E jamais eu ia apreciar a vinda do Senhor, de maneira alguma. Agora eu aprecio a vinda do Senhor, sim, quando eu começo a olhar para essas pessoas como pessoas que nasceram para ser eternas. Querido, quando Deus fala na palavra dele, juntar tesouro no céu, querido, não é que você deve comprar no céu um lote para você construir na casa. Não está falando isso aí, ó, deposita aí, né? 200 na conta todo mês, né? E quando eu voltar, eu vou levar o dinheiro junto, você vai ter crédito do céu, já tem um dinheirinho. Uma vez, uma vez, né, uma pessoa falou comigo assim, eu tive uma visão bem espiritual, né? Deus me mostrou minha casa, toda feita de cedro, do lado da casa de Moisés, na frente do jardim da árvore da vida. Falei, por favor, né? Era o cara que vivia no Cronos, né? Ele imaginou o céu conforme ele imagina aqui, né? Irmão, não adianta. Deus nos chamou para viver no Kairos, olhar para a eternidade, pensar na eternidade e acumular tesouro da eternidade, levar pessoas para a eternidade. Esse é o tesouro da eternidade, querido. É pessoas para levar para o céu. São pessoas que você vai angariar para Cristo e vai dizer assim: eu vou para o céu, quero que você vá junto comigo. Não está pensando em promoção, querido. Não é promoção. Não está pensando na tua coroa cheia de diamante. Não é isso aí, querido. É que você está pensando em que aquela pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Se alguém chegar para você e falar assim: escolha uma coisa, eu dou tudo do mundo inteiro, né? Mas você perde a sua esposa, vai perder ela, do mundo inteiro. Qual é a tua resposta? Sai para lá, capeta. Não é verdade? É escolha, rapaz. Pode me oferecer tudo, querido. Você acha que eu troco alguém? Eu estou falando da minha esposa, né? Mas se alguém chegar para mim e falar assim: olha, Theo, dou o mundo inteiro, ou em troca, você vai ganhar uma pessoa só para mim. Só uma pessoa. É um drogado que vive caindo. O que você acha? Bom negócio? Quando eu vivo no Crono, querido, eu falo assim: não precisa me mostrar, eu já escolhi o mundo que eu quero. Eu fiz uma decisão. Quando eu vivo no Kairos, me fala qual é a pessoa, onde ela está. Porque eu penso na eternidade, não penso no presente, não penso no hoje, não penso na minha breve existência, que o texto fala como uma pequena neblina, que hoje está, daqui a pouco desaparece. Como nós estamos vivendo, querido?
Ou aonde é que você está vivendo? Cronos ou Kairos? Abra comigo em 2 Coríntios, o último texto. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 2. Eu queria que você ficasse em pé agora. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu desejo muito apressar a volta do Senhor. Se você me perguntar qual é o meu sonho de vida, o meu sonho de vida é apressar a volta do Senhor. É o que eu mais quero. Não quero outra coisa senão apressar a volta do Senhor. E apressar a volta do Senhor implica em eu ter compaixão das pessoas, amar as pessoas, querer que as pessoas vivam o que eu vivo. Deixa eu falar uma coisa, estação, olha para mim. Tem chegado um novo tempo para nós aqui, na igreja. O Estação veio não somente trazer uma marca, um nome, ele vai trazer um novo tempo. Porque Deus, Ele escolheu esse tempo, agora, cronológico nosso, para que o kairos dele, a respeito de alcançar pessoas para Ele, acontecesse agora de uma forma mais intensa. O porquê eu não entendo. Ele poderia ter feito isso, essa junção do kairos com o nosso cronos, há muito tempo atrás, mas Ele não fez. Ele escolheu agora. Ele escolheu hoje, esse tempo que nós estamos vivendo. Porque Ele sabe tudo. E como Ele é o dono do kairos, então Ele manda o kairos. Por isso que eu quero falar a vocês todos que estão aqui. Nós vamos começar a nos doar, querido, como nós nunca nos doamos. Nós vamos começar a olhar para a nossa vida como algo que, terrenamente falando, cronologicamente falando, não vale nada. O que vale é nós nos doarmos para a obra do Senhor. Vamos começar a olhar para as pessoas lá fora, querido. Vamos começar a pensar nas pessoas. E nós queremos apressar a vinda do Senhor. Vamos começar a olhar muitos por aí mendigos. Aqueles meninos que queriam fazer o sopão, meninos. Eu falo para vocês que estão aqui. Nós vamos marcar a data, vamos fazer o sopão. Ação social, nós vamos mudar a história dessa cidade, querido. Através, nem que seja nós, vamos mudar a história dessa cidade. Deixa eu perguntar para você, quantos querem apressar a volta do Senhor? Você está se comprometendo, querido, com algo muito sério. E nós vamos fazer. Estou falando que nós vamos fazer, querido. Apressar a volta do Senhor. Leia ela comigo. 2 Coríntios 6, 2. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno. A palavra kairos significa tempo oportuno. Eu te socorri no dia da salvação. Deus está falando para nós, querido, que Ele nos ouviu no kairos dele. Ele nos socorreu no kairos. E eu preciso te falar com certeza, querido, que este é um momento propício para a sua vida. Este é o momento do kairos da sua vida. Feche seus olhos. Feche os seus olhos.